A gente já falou até agora do círculo, que compõe qualquer mapa astrológico. A gente se deu conta de que ele é formado de 12 setores, ele é dividido em 12 setores, que são chamados de casas astrológicas. E agora a gente falou que se deu conta de que esse círculo ele é dividido, ele também pode ser dividido, se a gente quiser, né, nesse exercício de observação, em uma parte de baixo e uma parte de cima, duas metades, né? Hemisfério inferior e hemisfério superior, e isso está sendo dividido por uma linha horizontal, a linha horizontal que pode ser considerada a linha do horizonte, né? Então em cima a gente vai ver o Sol transitando diariamente da esquerda para a direita, ou seja, do ascendente para o descendente. Então, depois que a gente observou essa linha horizontal no vídeo anterior, hoje a gente vai se concentrar na sequência desses vídeos de descomplicação da observação do mapa astrológico. A gente vai se concentrar na linha vertical. Assim como a gente poderia enxergar uma linha horizontal dentro desse círculo que compõe qualquer mapa astrológico, que é assentado nessa noção do zodíaco, né, de um círculo dividido em 12 áreas. A gente também falou sobre isso no vídeo anterior, nessas 12 áreas, esses 12 setores são chamados de casas astrológicas. Então, além dessa referência da linha horizontal, que foi o nosso foco no vídeo anterior, hoje a gente vai observar a possibilidade e a presença de uma linha vertical nesse mesmo círculo, né? A linha horizontal divide esse círculo em dois hemisférios, um hemisfério inferior e um hemisfério superior. E essa linha de hoje, sobre a qual a gente vai dar mais atenção no vídeo de hoje, ela, sendo uma linha vertical, ela vai abrir a possibilidade de a gente encontrar novos hemisférios para esse círculo zodiacal, para esse círculo que compõe os mapas astrológicos. Um hemisfério à direita e um hemisfério à esquerda. Quando a gente faz essa divisão com a linha, essa nova divisão com a linha vertical, e a gente leva em consideração de que a gente tinha acabado de fazer no vídeo anterior de novo, né? Essa divisão na linha horizontal, a gente se dá conta de que agora a gente tem uma cruz, né? Uma cruz composta por essas duas linhas, horizontal e vertical, que subdividem agora de uma maneira bastante interessante esse círculo com o qual a gente vem trabalhando e que a gente vem tentando descomplicar com o objetivo de olhar para o mapa astrológico sem tanta confusão de informações, né? Quem não assistiu o vídeo anterior, depois eu vou colocar o link dele na descrição, de repente está chegando a esse vídeo pela primeira vez, inclusive no canal, né? O objetivo aqui dessa sequência de vídeos e do canal como um todo é apresentar a astrologia de uma forma um pouco mais descomplicada, né? A astrologia pode ser algo que à primeira vista parece muito complexo, né? Mas na verdade a astrologia, como muitas áreas de conhecimento, como muitos campos, né, de trabalho e de prática, é só uma prática em um campo e uma ferramenta que demanda um pouco de tempo e de familiaridade para a gente lidar com ela de maneira mais confortável. Isso não significa que a astrologia é necessariamente algo super complexo e super hermético, que a gente não consegue se aproximar nunca, né? Leva um tempo, e esse tempo, se a gente aplica de maneira sábia, que é na verdade o objetivo dessa sequência de vídeos, né? A gente vai se aproximando da astrologia passo a passo, sem pressa, sem ansiedade, acrescentando aos poucos os elementos que constituem os mapas e as referências todas que a gente usa para fazer uma análise astrológica, e sem de cara se deixar impactar pela quantidade de informações, de elementos, de técnicas e de referências com as quais a gente precisa lidar quando está trabalhando com astrologia. Então, no vídeo anterior, que eu convido vocês fortemente a assistir, a gente estava olhando para o círculo
que é essa figura básica de um mapa astrológico, e a gente fez esse exercício de tirar o máximo de informações dele e ficar só com ele e primeiro perceber de que tinha uma linha horizontal. A linha horizontal, assunto lá do outro vídeo, ela é uma referência muito interessante para pensar os equinócios, né? Equinócio de primavera, que é o extremo da linha à esquerda, e equinócio de outono, que é o extremo dessa mesma linha à direita. A gente falou com mais detalhes sobre isso no outro vídeo. No vídeo de hoje, como a gente está dando mais enfoque inicialmente a essa linha vertical, a gente vai se dar conta de que essa linha vertical é a linha dos solstícios. Então, embaixo, a gente pode, assim como a gente fez no outro vídeo, né? Essa linha vertical, quando a gente subdivide ela em dois segmentos, a gente fez isso lá para o outro vídeo, do centro para baixo, a gente vai ter um nome para esse segmento, e do centro para cima a gente vai ter outro nome. Essa informação é bastante interessante para a gente aqui nesse segundo vídeo. Eu acho que provavelmente eu não mencionei isso no primeiro, então é uma informação interessante para a gente agregar aqui para essa continuidade da discussão. Essas linhas, esses segmentos, porque a gente tem uma linha horizontal inteira. Quando a gente divide em dois segmentos, esses segmentos eles têm nomes em astrologia, né? O nome técnico para esses segmentos é cúspide. Então, tanto na linha horizontal, que foi o assunto da nossa discussão no vídeo passado, a linha horizontal dividida em dois segmentos, o segmento da esquerda e o segmento da direita, esses dois segmentos são chamados de cúspide. Só que eles têm nomes especiais e a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com essa linha vertical, que é o nosso assunto inicial do vídeo de hoje. Então, no vídeo anterior, o segmento do centro para a esquerda na linha horizontal, ele é chamado de ascendente, e o segmento do centro para a direita, ele é chamado de descendente. Hoje, na nossa discussão sobre essa linha vertical, sobre esse eixo, né, que divide o mapa astrológico em lados esquerdo e direito, do centro, quando a gente divide esse eixo, essa linha vertical, em dois segmentos, o segmento do centro para baixo, para o fundo, né, do mapa, por assim dizer, ele vai ser chamado de fundo do céu. Então já é uma outra informação, outra terminologia que vale muito a pena vocês começarem a agregar para os estudos de vocês, principalmente vocês que estão tendo os primeiros contatos, né, com o universo da astrologia. Quem já está mais avançado nesses estudos já sabe do que eu estou falando, né? Então essa linha do centro para o fundo do mapa, do centro para baixo, ela é chamada de fundo do céu, e o outro segmento do centro para cima, para o topo, ele vai ser chamado de meio do céu, tá? Esses dois segmentos, ou seja, essas duas cúspides, assim como você tem duas cúspides na linha horizontal, você vai ter duas novas cúspides, né, na linha vertical. Elas podem ser abreviadas, né, do fundo do céu com IC e o meio do céu com a abreviação MC. É comum vocês olharem isso no gráfico de mapas astrológicos e não ver necessariamente escrito, né, fundo do céu ou meio do céu, tá? Essa abreviação, ela não está respeitando a língua portuguesa, como vocês já devem imaginar, né? Fundo do céu seria FC, mas não é a abreviação, né? Que vocês vão ver IC. Essas abreviações elas elas vêm do latim, tá? Obviamente a astrologia é uma prática, né? Um sistema de coerência secular, né? Então a gente está voltando aí no tempo em um período em que o latim era a língua de transmissão de conhecimento. E aí, no outro vídeo, no primeiro vídeo dessa sequência, né, descomplicando os mapas astrológicos, a gente chegou a falar sobre o fato de que, quando a gente olha para o círculo, além de descobrir essa linha horizontal no outro vídeo, e nesse vídeo
a gente se dá conta de que a gente também tem uma linha vertical aí dentro desse círculo, né, desse gráfico. A gente tinha falado sobre o fato de que esse gráfico, esse círculo, ele facilmente, a gente consegue perceber que ele é subdividido em setores, 12 setores, né. Esses 12 setores, eles estão conectados diretamente aos 12 signos do zodíaco. E uma outra informação que vale a pena trazer para esse vídeo de hoje, já que a gente está trazendo, a presença dessa linha vertical, um novo elemento para essa discussão e descomplicação, da observação do mapa astrológico, de qualquer mapa astrológico, é o fato de que agora, quando a gente se dá conta de que a gente tem essas marcações da passagem do tempo ao longo do ano, com os equinócios e com os solstícios, a gente consegue localizar dentro desse círculo que compõe os mapas astrológicos as estações do ano. Então, quando a gente fala de. Lá no outro vídeo, quando a gente estava falando só da linha horizontal e dizendo que essa linha poderia ser considerada a linha dos equinócios, com equinócios de primavera de um lado e equinócio de outono do outro, hoje a gente pode parar para pensar com um pouco mais de atenção que todo esse movimento por baixo do círculo, essa metade do círculo que compõe a parte de baixo, a metade do giro, né, por baixo, ela é composta de duas estações. Acho que vocês vão ouvir um barulho agora aqui, tem um avião passando. Espero que não atrapalhe a gravação desse vídeo. Todo esse giro por baixo, essa primeira metade do zodíaco por baixo, hoje, no contexto desse vídeo, e com essas referências de solstício na linha horizontal, ou melhor, equinócio na linha horizontal e solstício na linha vertical, a gente consegue localizar as estações do ano embaixo, primavera e verão, porque a gente vai ver que o primeiro quadrante, que seria composto pelas primeiras casas astrológicas e, consequentemente, os 3 primeiros signos da sequência do zodíaco, Áries, Touro e Gêmeos, ele vai ser justamente delimitado pela linha que é o equinócio de primavera, que nos gráficos a gente vai identificar como ascendente, que é esse segmento do centro para a esquerda. E a outra delimitação desse primeiro quadrante é justamente esse segmento da linha vertical, a linha dos solstícios, do centro para baixo, que a gente já nomeou nesse vídeo mesmo, né, de fundo do céu, e que é o equivalente ao solstício de verão. Então, o primeiro quadrante dos 3 primeiros signos do zodíaco e as 3 primeiras casas, casas astrológicas, né, ele vai caber justamente na estação da primavera. Então, esse primeiro quadrante, dividido em 3 setores, 3 áreas, 3 casas, a gente pode dizer que a estação que cabe ali, que é a primavera, que vai justamente de um equinócio ao próximo solstício, ele vai ser dividido em 3 momentos, né? Isso é muito interessante também para a gente se dar conta de que ali naquele mesmo círculo cabem essas referências de observação da passagem do tempo ao longo do ano. Eu cheguei a mencionar isso no primeiro vídeo dessa série, né? O quanto a astrologia é uma prática intrinsecamente conectada à observação da natureza, da relação, da nossa relação com a natureza, da nossa relação com a passagem do tempo ao longo dos meses e ao longo do ano, né? E o como a gente está se relacionando e vivendo essas mudanças, essas passagens ao longo desse período de 12 meses. 12 meses, 12 signos astrológicos, 12 casas astrológicas, né? Então, essa referência dessas linhas que formam uma cruz, né? A linha horizontal, linha dos equinócios, e linha vertical, linha dos solstícios, ela é muito importante. Essa cruz é praticamente uma rosa dos ventos, né? Uma referência de direção na passagem do tempo ao longo do ano, e que quando a gente vê que tem uma cruz, a gente vê que a gente está separando, dividindo, subdividindo esse círculo
que seria um ano todo que a gente levaria para girar, né? É o que o Sol vai fazer ao longo de um ano, né? 12 meses para ele completar um giro completo. Completar um giro completo ficou engraçado, mas é isso, né? Para ele completar um giro ao longo do ano, nesse zodíaco, ele vai levar justamente os 12 meses, referentes às 12 casas e aos 12 signos. Então aqui vale muito a pena se dar conta de que as estações do ano também cabem nesse círculo. E a gente se dá conta disso com mais facilidade quando a gente faz essa subdivisão inicial de uma linha horizontal e de uma linha vertical. A gente ainda nem está tratando exatamente dos signos, né? Mas a gente já consegue fazer a gente já consegue antecipar isso, porque a gente já sabe que são 12 signos zodiacais, né? E agora a gente está vendo que esse ciclo é dividido em 12, então a gente consegue dar esse pequeno salto, mas inicialmente aqui nessa sequência de vídeos a gente ainda nem está chegando aos signos, né? A gente está mais concentrada aqui, por enquanto, ao fato de que a gente tem um ciclo dividido em 12 partes. Já dá para a gente chamar essas partes, esses setores, pelo nome técnico adequado em astrologia, casas astrológicas. E a gente se dá conta, no primeiro vídeo a gente estava dando mais atenção a isso, né? De que a gente tem uma linha horizontal. Hoje, acrescentando a essa sequência de informações que estão sendo apresentadas, a linha vertical. E aí, quando a gente faz esse cruzamento dessas duas linhas, aí realmente fica mais visível que, além dos 12 setores das 12 casas, a gente tem uma nova. A gente pode ter, se a gente quiser observar dessa forma, né? A gente tem uma nova maneira de agrupar essas subdivisões do círculo zodiacal. Então, a gente pode subdividir em 12, como já é super visível numa primeira mirada, né, desse gráfico, e agora com o auxílio das linhas horizontal dos equinócios e vertical dos solstícios, a gente consegue ver que a gente consegue dividir também, subdividir esse círculo em 4 setores, né? Esses 4 setores não vão ser chamados de casas, até porque cada um desses setores inclui 3 casas, né? Cada um deles engloba 3 casas, que era o que eu estava mencionando alguns minutos atrás, né? Então, o primeiro quadrante, a gente está considerando esse quadrante como o primeiro, porque a gente já falou no vídeo anterior que a contagem é uma informação extra que eu estava compartilhando no vídeo anterior, né? Que a contagem das casas ela começa a partir desse segmento da linha horizontal, do centro para a esquerda, que nos mapas a gente vai chamar de ascendente, e que a gente sabe que faz uma conexão direta com o equinócio de primavera. Equinócio de primavera é a marcação de início dos anos astrológicos pela conexão com o primeiro signo astrológico, que é o signo de Áries. Então, a gente sabe que é aqui do lado esquerdo que vai começar a contagem das casas e a própria distribuição dos signos nessas casas, que é assunto para um próximo vídeo, né? Então, eu estou chamando esse quadrante que começa do lado esquerdo para baixo de primeiro quadrante por essa razão, né? Esse quadrante ele vai se localizar, como eu estava dizendo antes, entre o segmento do centro para a esquerda, equinócio de primavera, e o segmento do centro para baixo, que é justamente a marcação do solstício de verão, e ele vai incluir os 3 primeiros signos: Áries, Touro e Gêmeos. E aí a gente já sabe que ali a gente tem toda a estação da primavera dividida em 3 momentos, 3 casas, 3 signos. Essa referência de passagem do tempo ao longo do ano, né, e a gente faz isso a partir da observação das estações do ano, ela é muito preciosa. Eu diria que ela é pouco mencionada quando a gente vai vendo os conteúdos de astrologia online, né, e seja aqui no YouTube ou nas redes sociais. E eu acho que ela é muito importante, principalmente para quando a gente está
começando a fazer os estudos, eu nem diria só para quando a gente está começando a fazer os estudos, mas até quando a gente está mais avançada nos estudos de astrologia, eu acho que nunca é demais relembrar as bases sobre as quais a gente está erigindo todo esse sistema de coerência, né? As bases são de observação da natureza e de relação com a passagem do tempo, né? Ao longo do ano e em contato com essa mesma natureza. Então, nunca é demais lembrar que esses 3 signos, Áries, Touro e Gêmeos, eu já disse que a gente não vai dar tanta atenção aos signos zodiacais nesse vídeo, mas já vale a pena a gente, quando fala desse primeiro quadrante, se lembrar que esses signos eles vão, de alguma maneira, apontar momentos da estação. Como o primeiro quadrante está conectado com a estação da primavera, a gente já falou isso alguns minutos atrás, então a gente já pode fazer um primeiro desdobramento disso, que é entender que o primeiro signo desse quadrante, ele sempre vai indicar o início da estação, o segundo signo sempre o ápice da estação e o terceiro signo sempre o final da estação, a conclusão da estação. Então, no caso da primavera, Áries é o início da estação, ainda trazendo, de certa maneira, já estou adiantando aqui um pouco, né, da discussão sobre os signos, mas deu vontade de falar, né? Trazendo, de alguma maneira, os signos de Áries um pouco do que foi vivido na estação anterior do inverno, com o final do inverno e os signos de peixes, né? O início de cada estação ainda é, de certa maneira, uma transição para a nova estação. O signo de Touro, como é o segundo desse quadrante, ele é o signo pleno da estação, ele é o ápice da estação da primavera, no caso. E o signo de Gêmeos, que é o terceiro, ele vai fazer uma nova transição, uma nova preparação para a nova estação, que no caso é a estação do verão. Então, se a gente seguir essa lógica, a gente vai fazer a mesma aplicação conceitual para os próximos quadrantes. Então, o próximo quadrante, que é o segundo quadrante, vai começar no solstício de verão, ou seja, nesse segmento do centro para baixo, e vai terminar no outro lado, né? A gente estava olhando para o lado esquerdo, para o primeiro quadrante. O segundo quadrante se relaciona com o lado direito, então ele vai se relacionar com o segmento da linha horizontal do centro para a direita, que é equivalente ao equinócio de outono. Então a gente tem ali o verão entre os solstícios de verão, que obviamente marca o início da estação. Solstício de verão é esse segmento que a gente chama nos mapas astrológicos de fundo do céu, como eu já disse no vídeo de hoje, e ele vai incluir novas 3 casas, né, até o limite que essa linha do equinócio de outono, nos mapas a gente vai chamar essa linha de descendente, a gente também falou sobre isso no vídeo anterior. Então, esse é o limite, né? Esses são os limites do segundo quadrante. O segundo quadrante vai incluir 3 novas casas, articuladas com os 3 signos seguintes aos 3 primeiros sobre os quais a gente já falou aqui no vídeo de hoje. Então, essa linha do centro, esse segmento do centro para baixo, a gente já nomeou de fundo do céu, ele vai marcar o início do signo de Câncer. Essa organização que eu estou fazendo aqui é uma organização super didática. Essa é uma observação que eu preciso fazer, né, na altura desse vídeo. Isso não significa que vocês vão encontrar essa sequência de signos relacionada a cada uma dessas linhas, né, nos mapas astrológicos de vocês. Isso é assunto para a gente desenvolver em outros vídeos dessa série, né? Eu estou considerando um círculo e uma base para uma análise de mapa astrológico muito, muito didática, né? Que vai alinhar o ascendente,
que é a marcação do equinócio de primavera, né, aquele segmento do centro para a esquerda, com o signo de Áries, que é o primeiro signo do ano astrológico. Mas a gente sabe, e vocês que são super iniciantes ainda nessa jornada, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? Precisam saber disso agora, né? Isso não vai acontecer necessariamente quando a gente observar os mapas astrológicos, mapas natais, na prática, porque esse ascendente, esse segmento do centro para a esquerda, ele pode estar localizado, alinhado com qualquer um dos 12 signos astrológicos. É isso justamente, já vai dar outro spoiler aqui, né? É isso justamente que vai caracterizar essa diversidade de ascendentes que a gente tem quando a gente observa e analisa mapas das mais diversas pessoas, né? Então, se o ascendente começar num outro signo, essa sequência toda sobre a qual a gente está falando, né, de casas e de segmentos, de cúspides, né? A gente apresentou esse nome aqui no vídeo de hoje. Isso tudo vai mudar, isso tudo vai seguir uma nova redistribuição, né? Então aqui a gente está usando o caso mais didático para um início de jornada de estudos em astrologia, que seria justamente um exemplo de uma pessoa que tem ascendente em Áries, por exemplo, né? Porque você vai ter tudo organizadinho como a gente está citando aqui hoje, né? Então, falando do segundo quadrante, né? Que já é o quadrante da estação do verão. Então, você vai começar essa estação do verão com o signo de Câncer, com essa marcação do fundo do céu, esse segmento do centro para baixo, né? Que a gente sabe que está alinhado com o solstício de verão. Então, Câncer vai caber ali nesse quadrante, casa 4, casa 5 articulada com o signo de Leão e casa 6 articulada com o signo de Virgem. E aí a mesma lógica que a gente aplicou para o primeiro quadrante, a gente vai fazer aqui com o segundo quadrante. Então, a primeira casa, o primeiro signo do quadrante é sempre a introdução, a entrada, o início, a chegada àquela estação. Então a gente chega à estação do verão, arquetipicamente falando, com o signo de Câncer. O ápice do verão com o signo de Leão e o final do signo, o final do quadrante, o final da estação com o signo de Virgem. Outra observação muito importante para fazer aqui na altura dessa conversa, a gente já tinha mencionado isso no primeiro vídeo, a gente está tomando como referência de passagem do tempo ao longo de um ano e das suas estações, o hemisfério norte. Então a gente não está falando exatamente como a gente vive essa articulação dos signos astrológicos e das estações do ano aqui no hemisfério sul. Opa, tem visita aqui hoje. A gente não está falando exatamente de como a gente vivencia a passagem do tempo e das estações do ano aqui no hemisfério sul, no Brasil, por exemplo, né? A gente sabe que o signo de Câncer, quando a gente está vivendo o signo de Câncer aqui no Brasil, quando chega essa temporada do signo de Câncer aqui no sul, não é exatamente verão, muito pelo contrário, é o inverno, né? Então, a gente está usando essas referências. Ela quer brincar, mas eu vou ter que tirar ela aqui, senão ela faz bagunça. Desce, filha. A gente precisa lembrar que essas referências elas casam melhor quando a gente segue a passagem do ano através das estações, como no hemisfério norte, tá? E aí a mesma coisa a gente vai aplicar para os próximos quadrantes, né? O terceiro quadrante entre o equinócio. Eu mesmo tenho que lembrar. Tenho que parar, porque são muitos nomes, muitas linhas. Eu me perco às vezes. Então, não é algo de quem está começando a estudar astrologia, não. A gente precisa, mesmo a gente que já tem mais familiaridade, precisa se certificar de que a gente está falando os nomes certos e a sequência certa, porque é muita coisa. Então,
O terceiro quadrante delimitado pela linha do equinócio, né, que a gente vai chamar equinócio de outono, segmento do centro para a direita da linha horizontal, que a gente chama de descendente nos mapas astrológicos. Então, esse é o limite inicial da próxima estação, que é a estação do outono. O próprio equinócio se chama equinócio de outono. A gente sabe que isso vai acontecer na altura do signo de Libra. E o próximo limite para essa estação do outono vai ser justamente o solstício de inverno, que é a metade de cima da linha vertical, né? Segmento do centro para o alto. A gente já nomeou esse segmento de meio do céu aqui através desse vídeo. E a gente sabe que ali é justamente já o início do inverno com o signo de Capricórnio. Então, os limites da estação do outono, dessa maneira que a gente está propondo aqui, né, através desse vídeo, a gente vai ter justamente esses dois, o equinócio de outono, o solstício de inverno, 3 novas casas ali dentro, né, casas 7, 8 e 9, conectadas com os signos Libra, Escorpião e Sagitário. Mesma lógica que a gente também já tinha apresentado nos quadrantes anteriores, né, de início, ápice e fim da estação. No caso do outono, início da estação com Libra, ápice da estação do outono com Escorpião e final, transição, né, para a próxima estação, final da estação do outono com o signo de Sagitário. E aí a gente vai fechar o giro zodiacal e o giro das próprias casas astrológicas com o último quadrante, que é o quadrante que vai levar a gente de volta para o próprio ascendente do mapa, que a gente já sabe que a referência é o próprio equinócio de primavera, e a gente vai ter dois novos limites para esse quadrante, esse último quadrante, né? Que é o solstício de inverno, que a gente chama tecnicamente ali no mapa, né, de meio do céu, e o próprio ascendente na conexão com o equinócio de primavera. Então, 3 novos signos, 3 novas casas, dentro, né, desses limites, compondo o quadrante, o quarto quadrante. A gata tá destruindo meu. Tive que cuidar da gata que estava destruindo os envelopes que eu ainda preciso enviar pelo correio. Quem tem pets, gatos, gatas, deixa nos comentários aí como é que vocês lidam no dia a dia com a companhia desses bichinhos deliciosos, deliciosas, mas que interferem, né, na nossa rotina, trazendo sempre muita beleza, muita graça, mas às vezes alguma confusão, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo. Estou gravando esse vídeo para vocês em plena retrogradação de Mercúrio. Quem está familiarizado com esse vocabulário sabe, imagina do que eu estou falando. Deixa nos comentários também como é que vocês estão enfrentando esse período de Mercúrio retrógrado aí na rotina de vocês. Espero que com mais facilidade do que eu estou vivendo aqui. Esse período de Mercúrio retrógrado, em particular, está bastante desafiador. Mas voltando, né? A gente estava falando sobre o último quadrante, né? Delimitado entre o meio do céu e o ascendente, à esquerda, meio do céu no alto, e incluindo 3 novas casas, as últimas casas do zodíaco, as últimas casas de qualquer mapa astrológico, 10, 11 e 12, conectadas com os 3 últimos signos astrológicos do zodíaco, que são Capricórnio, Aquário e Peixes. Nova estação, estação do inverno, e como a gente também já fez para os outros quadrantes, essa mesma lógica de início da estação, ápice da estação, que é a metade, e final da estação. Então, Capricórnio com o início da estação do inverno, a chegada, né, na estação do inverno, transição de outono para o inverno, Aquário como o ápice da estação do inverno e Peixes, o final da estação, já conduzindo a gente para mais próximo da próxima estação, que é a estação da primavera, que vai
reiniciar esse giro pelo zodíaco, pelas casas, pelas estações do ano, pelas estações de um novo ano. Ufa! Muita coisa, né? Espero que vocês tenham acompanhado bem essa discussão e a apresentação desses conceitos, né? A gente ainda não chegou a falar exatamente com tanta atenção sobre os signos astrológicos e muito menos sobre os planetas. Então, esses são assuntos para os próximos vídeos dessa sequência. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e dessa apresentação. Espero que tenha sido útil para vocês, que ajude a iluminar o caminho de vocês, principalmente o caminho de quem está começando a trilhar essa jornada de autoconhecimento e de expansão de consciência através da astrologia. Deixem nos comentários quaisquer dúvidas, como essas informações estão chegando para vocês, se estão chegando bem. O meu mote aqui na criação desse canal é sempre esse, né? Facilitar o acesso à astrologia, descomplicar, mostrar como a astrologia pode ser simples e acessível, sim, desde que a gente saiba como se aproximar dela, né? Com muita gentileza, com muita paciência, passo a passo, sem se deixar tomar pela ansiedade de querer saber tudo de uma vez só. Até o próximo vídeo e até lá, de olho no céu sempre, mas mantendo os pés no chão. Beijo!